Um dos maiores talentos que o futebol já viu. Um menino que encantou o mundo e que jogava sorrindo, que fazia o impossível parecer rotina. O jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Mas aonde foi que tudo deu errado? Como o garoto que foi a esperança de um país inteiro para ser o próximo Pelé virou piada e alvo de tantas críticas? Essa é a história do triste fim de Neymar. Qual é seu nome? Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992 em Mogi das Cruzes, São Paulo. E desde pequeno Neymar demonstrava algo diferente. Não era só habilidade, era uma leveza, uma ousadia, uma alegria de se ver. E aos 7 anos ele já se destacava no futsal da região. Sua visão de jogo, dribles, era tudo muito avançado para sua idade. E logo esse talento chamou atenção. E em 2003, com apenas 11 anos, o Neymar foi levado para as categorias de base do Santos Futebol Clube. Clube que revelou Pelé. Não sabia que estava prestes a revelar o seu próximo ídolo. Lançamento pro Neymar, foi pra dentro da área, puxou, lindo corte, pé esquerdo, golaço! Giovani tocou pra passagem do Neymar na grande área, cortou, linda jogada, espetacular, Neymar, golaço, 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 gol! Mesmo muito jovem, Neymar já era tratado como joia rara. Seus treinadores sabiam que ali estava alguém diferente. E quando completou 17 anos, o Brasil conheceu Neymar oficialmente. Ele estreou como profissional contra o Oeste no Paulistão e fez alguns lances de gênio. Rodrigo, Roberto Bruno, Neymar, tudo de primeira. Aí o Neymar. Seus primeiros gols, os dribles desconcertantes, a velocidade, a visão, a ousadia. Mesmo tão jovem, Neymar já mostrava que era acima da média. E entre 2009 e 2013, Neymar fez o torcedor santista sonhar novamente. E não só o santista, mas o brasileiro que sentia falta de um craque raiz. Como Romário, Ronaldo ou Ronaldinho, Neymar trouxe de volta o drible, a alegria, a provocação, tudo que um brasileiro sentia falta. E ele estreou em 2009, em 2010 já foi campeão da Copa do Brasil, sendo artilheiro do campeonato com 11 gols. E logo depois veio o tricampeonato paulista, onde ele ganhou em 2010, 2011 e 2012. Mas ainda faltava um título que o Santos não ganhava há muito tempo. Quando o Santos havia ganhado sua última Libertadores, o Brasil ainda era bicampeão do mundo. Até que chegou um garoto no auge de seus 19 anos, jogando contra gigantes sul-americanos, e ele foi decisivo. Foram 6 gols em 13 jogos. E na final contra o Peñarol, o Neymar fez um dos gols do título. Ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! E essa temporada concedeu Neymar o prêmio de Rei da América. E o Neymar fez 139 gols, 69 assistências, 237 jogos. Até que em maio de 2013, após muita especulação, o Neymar anunciou sua ida ao Barcelona. O clube catalão venceu a concorrência de gigantes europeus, incluindo o Real Madrid, e contratou o brasileiro por 88 milhões de euros. E ele se despediu do Santos sobre lágrimas. Era o fim de uma era e o início de outra. Neymar agora ia jogar ao lado de Messi, e o mundo inteiro ia ver. Neymar chegou ao Barcelona com apenas 21 anos. O clube vivia o fim da era Guardiola e tentava se reinventar, mas o Neymar não demorou muito para marcar seu primeiro gol. Daniel Alves pede Fábricas, levantamento do segundo pau pro Neymar! Gol! E na temporada 14-15 o trio MSN nasceu, Messi, Suárez e Neymar. Essa temporada foi mágica, o Barcelona venceu a La Liga, a Copa do Rei e a Champions League. E o Neymar marcou 39 gols e deu 11 assistências, além de ser o artilheiro da Champions League ao lado de Messi e Ronaldo, cada um com 10 gols. E na final contra a Juventus fez o gol que sacramentou o título. Neymar, pode pintar o gol! Neymar correu, carregou, perdeu a passada, voltou no Pedro, rolou no Neymar, pintou, faz Neymar, faz Neymar! E assim, aos 23 anos, Neymar já era campeão da Europa. E para muitos, ali foi o auge. Ele não só era uma estrela, ele era um dos melhores do mundo. Mas enquanto tudo dava certo na Europa, no Brasil, uma tempestade se formava. Chegou a Copa do Mundo de 2014. E o Neymar já era o rosto da seleção. Estava jogando muita bola, ele brilhou na fase de grupos. Gols contra a Croácia, 2 contra Camarões, ele conduziu o Brasil com classe. Mas nas quartas de finais contra a Colômbia, quando eu sinto as costas ali, né, eu lembro que o Marcelo tenta me levantar, só que tá doendo muito. Eu tento mexer minhas pernas e não consigo.
não tenho força pra levantar. E aí eu falo, não dá, não sinto nada. E vou pra enfermaria, faltava acho que 2, 3 minutos pra acabar o jogo. Fratura na terceira vértebra da lombar. Fora da Copa e fora da semifinal contra a Alemanha. E naquele momento o Brasil sabia que perdeu mais que um craque, perdeu sua alma em campo. E mesmo estando fora do 7-1, ele recebeu todas as críticas. Mas mesmo depois de uma lesão tão grave, o Neymar voltou e formou um dos melhores trios da história. Ficou em terceiro lugar na disputa de Bola de Ouro. Fez uma temporada que seria o melhor do mundo em qualquer época. E ele estava disputando justamente com Messi e Cristiano no auge. Mas ali ele estava pronto para ser o melhor do mundo. Mas a Bola de Ouro ficou com Messi, em 2016 com Cristiano. E ali o Neymar ficou inquieto. E em 2017, Neymar fez o jogo que mudou pra sempre a sua história. Ele foi o protagonista da remontada contra o PSG. Sofreu um pênalti que o Messi bateu. Marcou um golaço de falta. Marcou outro gol, dessa vez de pênalti. Neymar na bola. Pé direito. E dá aquele passe que só um melhor do mundo poderia dar. Pra perna esquerda, Neymar levantou. Sérgio Roberto. Minha Nossa Senhora. O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Aquela noite era dele, uma partida de melhor do mundo. Mas no dia seguinte as manchetes eram Messi. E naquele instante Neymar tomou uma decisão. O PSG fez a contratação mais cara da história. Pagou 222 milhões de euros. E o Neymar chegou em Paris como estrela. Camisa 10, o projeto era dele, tudo girava em torno dele. E a primeira temporada foi sensacional. O Neymar marcou 28 gols em 30 jogos. Deu 17 assistências, foi campeão da Ligue 1, Copa da França e Copa da Liga. The reverse pass for Cavani! Fantastic pass from Lo Celso for Neymar. Neymar still, surely. Defended. Played in behind now for Cavani, who's onside. And Neymar does make it 4-0. Mas aí veio a primeira grande lesão, uma fratura no tornozelo. E a partir daí foi assim, o Neymar jogava e na reta final da Champions se lesionava. E na França o Neymar sofria muitas faltas. E foi assim por toda a sua passagem no PSG. E isso contribuiu para que ele tivesse tantas lesões. O talento estava ali, mas ele não conseguia jogar nos momentos mais importantes. E depois de tantas lesões e dúvidas veio 2020. Um ano estranho, pandemia, estádios vazios. Mas outro ano em que Neymar mostrou ser um dos melhores do mundo. Deu show em cada partida na reta final da Champions. E pela primeira vez na história, o PSG chegou na final da Champions League. Ele jogou muito, mas não conseguiu trazer o título. Mas a história poderia ter sido diferente. Rolou a Nereira de volta, Mbappé, bateu fraquinho! Tinha a opção do Neymar livre na esquerda, também! E em 2023, Neymar chocou o mundo mais uma vez. Um contrato milionário com o Al Hilal da Arábia Saudita. E na chegada foi tratado como um rei, mas durou pouco, muito pouco. O Neymar tinha atuado em 5 partidas pelo Al Hilal, tinha marcado um gol e dado 2 assistências. E atuando pela seleção contra o Uruguai, o Neymar sofreu a pior lesão da sua carreira. Uma lesão tão grave que o afastou dos gramados por 1 ano. Quando voltou, jogou apenas mais 2 jogos e sofreu uma lesão muscular. E a verdade é que depois de 1 ano de contrato, o Neymar tinha jogado apenas 7 jogos. Ele estava insatisfeito e o clube também. E foi aí que o Neymar tomou a decisão. Eu vou, mas eu volto. Vocês se lembram, né? Pois bem, o príncipe tá de volta. A casa, o lar, a vila, o Santos, o lugar onde Neymar é mais do que um jogador. É um símbolo, é um ídolo, é a história viva. Voltou para se recuperar em um ambiente onde não existe cobrança desumana. O objetivo era claro, voltar a jogar com tranquilidade, recuperar o corpo, a mente, o ritmo e principalmente se recuperar para a Copa do Mundo de 2026. E nos poucos jogos que entrou, a diferença ficou clara, Neymar ainda é acima da média. Escanteio pro Santos. Levantamento do Neymar fechado. Golaço! Mas o corpo segue sendo o seu maior adversário, ou até ele mesmo. Mas a esperança ainda existe porque ele é gênio. Quando ele pisa em campo a sensação é a mesma. Esse cara é diferente. Se ele vai conseguir voltar a ser o que era, a gente não sabe. Mas se tem uma coisa que o Neymar nos ensinou, é que se tiver 1% de chance, haverá 99% de fé.